Futebol, desanuviar um pouquinho a mente, é importante. A tarde de hoje foi especial para o futebol. Os grupos da primeira edição do novo Mundial de Clubes foram conhecidos. Os adversários dos 4 brasileiros na primeira fase foram definidos dessa forma. Vamos ver então como ficaram os grupos? Veja aí, Grupo A, Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. O grupo do Palmeiras, o Palmeiras ficou no grupo A e vai fazer a estreia contra o Porto, de Portugal. Você vê que completam o grupo Al-Ahly do Egito e Inter Miami dos Estados Unidos. É o time do Messi, né? O Palmeiras pega o time do Messi. O Botafogo caiu no grupo B, junto com o PSG da França, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A estreia vai ser contra o time norte-americano. O Flamengo, você vê, está no grupo D aí na sua tela, vai fazer a estreia contra o Esperance da Tunísia, o Chelsea da Inglaterra e o León do México fecham a chave. O Fluminense ficou no grupo F ali embaixo, o segundo, vai estrear contra o Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan da Coreia do Sul e, eita meu Deus, Mamelodi Sundowns da África do Sul. Espero ter falado certo o nome desse time aí, confesso que esse eu não conhecia. Estão conosco Mili Lacombe e Alicia Klein, que viram o sorteio, viram tudo de perto. E aí, os brasileiros podem sonhar nesse Mundial de Clubes? O que vocês acham? Começo contigo, ô Mili, boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. Podem. Assim, o futebol é o campo dos sonhos, né? É o teatro dos sonhos. Sonhar todo mundo pode, né? Sonhar O sonho é livre. O sonho é livre, exatamente. O sonho é uma coisa tão importante, Diego, porque assim, a gente que gosta de futebol, a gente sabe que os sonhos mais impossíveis já se realizaram. Acho que a torcida do Botafogo é que hoje mais entende isso, porque sonharam um sonho que parecia impossível ano passado, mas aí ele ficou real, escapou. E esse ano ele voltou com força, né? O Botafogo pode ser campeão brasileiro e da Libertadores. E é um feito tremendo, especialmente vindo depois desse ano de 2023. Então, assim, analisando friamente, eu acho até que dá para a gente sonhar com algum pezinho no chão. Mas é claro que é o improvável, né? Alguns times europeus são muito mais fortes do que os times brasileiros. De qualquer forma, eu acho que tirar da gente o direito ao sonho é tirar muita coisa. E aí eu fiquei ouvindo, o noticiário até aqui, e é isso, tem uma parcela de brasileiros e de brasileiras a quem não é permitido sonhar, né? E o futebol entra em campo para mostrar que a gente pode, deve, tem que sonhar, sabe? Então é isso, eu acho que numa análise bem rápida, todos os times brasileiros podem passar para as oitavas de final, com alguma até facilidade, inclusive o Botafogo, que caiu no pior grupo. É verdade, no grupo mais difícil, né, Alicia? E aí, o que você achou, assim, no primeiro olhar, para esses grupos? Como é que está a situação dos brasileiros? Boa noite. Olha, boa noite para você, Diego, Mili, minha amiga, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que o Botafogo talvez é o único que você, assim, se tivesse oferecido esse grupo antes de começar e falasse, você topa esse aqui, talvez o Botafogo é o único que tivesse dito, não, prefiro ver o que vai sair das bolinhas, porque tem um grupo com o Paris Saint-Germain, com o Atlético de Madrid, e estreia contra o Seattle Sounders em Seattle. Né? Para quem não acompanha muito do esporte americano, é um lugar onde o nosso futebol é muito popular. O time joga no estádio, que também é o estádio de futebol americano, para 70 mil pessoas. Então, o Botafogo vai estrear no jogo que é mais acessível, então vai ter aquela pressão de ganhar, e depois pega, PSG e Atlético de Madrid. E aí, se passar, pega quem sair do grupo do Palmeiras, do Porto, do Al-Ahly e do Inter Miami, que tem o Messi. Então, eu acho que esses dois ali vão ter uma vida dura, embora acessível num primeiro momento, e aí depois uma vida dura nas oitavas de final. Talvez o Fluminense tenha sido o clube brasileiro com o grupo mais fácil, entre aspas, assim, não tem nenhum grupo fácil, porque não tem nenhum grupo sem um clube forte. Obviamente, a gente está falando dos melhores clubes do mundo. Mas o Fluminense também, entre os clubes brasileiros hoje, é o que está no seu pior momento. Então vai depender muito do que esses clubes vão conseguir fazer daqui até lá, né? A gente tem 6 meses para os clubes investirem, para os clubes se reforçarem. E aí tem aquele fator interessante de ser uma competição no meio do ano, que vai significar que nós, e os clubes americanos vão chegar no meio das suas temporadas, então menos cansados do que os europeus, que vão chegar
ao final das temporadas deles. Então tem vários fatores para calcular, mas assim, sonhar com quarta de final, semifinal, eu acho que dá. O que é duro mesmo é sonhar com o título, porque aí é muita pedreira pela frente. É verdade. Será que os europeus, Mili, vão levar a sério, né? A gente sabe que os times europeus têm um calendário também com muitos campeonatos importantes, né? Teve reclamação, inclusive, sobre esse calendário, né? Muitos jogos. E aí, será que o Mundial de Clubes, nesse formato, parece uma Copa do Mundo, né? Se a gente vê o número de clubes, é diferente daquele que a gente está acostumado aqui no fim do ano. Será que os europeus vão levar a sério, Mili? Então, esse campeonato é uma imposição da FIFA, né? O que acontece é o seguinte, gente: a FIFA ganha dinheiro de 4 em 4 anos com a realização das Copas do Mundo, né? E a FIFA, quando as contas ficaram muito claras, a FIFA pensou: não, vamos fazer uma Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Isso chegou a ser ventilado, né? E houve uma gritaria: não, Copa do Mundo de 2 em 2 anos vai desvalorizar o produto Copa do Mundo. Tá, mas então o que a gente pode fazer? Vamos fazer um super mundial intergaláctico de clubes. É isso. Não basta mais esse mundial que acontece aí. A gente quer uma coisa maior, né? E aí a FIFA veio com esse super mundial de clubes. Os times não chiaram, tá? Quem chiou mesmo foi a classe trabalhadora, os jogadores de futebol. A gente acha que falar que jogador de futebol é a classe trabalhadora não faz sentido, que, meu Deus, são muito ricos. Não é verdade. Alguns, um pouquinho deles ganha muito dinheiro. A vasta maioria não ganha dinheiro, né? Ganha pouco, sobrevive. Então é classe trabalhadora, tá? Então a gente precisa olhar para o que eles estão dizendo. Mas você acha que eles foram consultados? Diego, não. Foram os executivos que decidiram isso. A gente raramente fala com a classe trabalhadora para fazer qualquer reforma, né? Reforma trabalhista, reforma não interessa. Vamos falar com os executivos, os caras de gravata. Foram os caras de colarinho branco e gravata que decidiram que haveria um super mundial de clubes. Dito isso, é claro que a gente que ama futebol vai amar esse torneio. É óbvio. Vai ser divertido, é uma Copa do Mundo de clubes. A gente hoje liga mais para o clube do que para a seleção. Vai ser demais, mas a classe trabalhadora não está querendo, não. O Guardiola foi um que esperneou aí. É difícil, né, Alicia? Porque a gente sabe que isso também acaba, além da dificuldade para treinar, né, com um pouco mais de tempo para corrigir eventuais falhas, tem também uma questão de lesões, né? São muitos jogos, quarta, sábado, domingo, segunda, enfim. E hoje a gente vê jogos a cada dia da semana, né? A gente fica até perdido às vezes para saber o dia certo do jogo. E isso acaba também trazendo uma consequência aos jogadores. Aí eu não sei se os clubes europeus vão estar engajados, se os jogadores vão estar engajados. E os jogadores brasileiros me parece que vão com mais de ímpeto, né? A torcida, pelo menos aqui, tá até eufórica, né, Alice? Claro, né? Para a gente significa muito mais do que significa para eles, porque eles estão ali na prateleira de cima. Então, para a gente, para os clubes brasileiros, sul-americanos e dos outros lugares do mundo, você poder ter a chance de vencer um Real Madrid, vencer um Manchester City, seria talvez o maior momento da história de alguns desses clubes. A questão do calendário, ela é muito perigosa e eu acho que a gente entra muito num campo de desumanizar jogador, porque jogador ganha muito dinheiro. Então, dane-se, os caras são esses caras, né? Esse extrato muito pequenininho lá do topo da pirâmide, são os zilionários, então eles que lutem. Só que a gente, né, muitas vezes não leva em consideração que essas pessoas têm 20, 30 anos de carreira e depois vão carregar para o resto da vida o custo, as consequências desse esforço, né? A gente tem aqui o Casão, nosso colega de casa, que recentemente precisou fazer uma cirurgia no joelho, dizendo que há 30 anos ele convivia com dores diárias, né, por conta de lesões, né, não tratadas ou maltratadas, por precisar voltar muito rápido. Então a gente vai esticando a corda desses jogadores e vai vendo o que está acontecendo. Vários clubes brasileiros esse ano, inclusive o Flamengo, que é um clube com muito dinheiro, então ainda conseguiu se reforçar, mas sofrendo com lesões recorrentes. E aí, é claro, vem aí um campo do nada, né, nas vésperas de um ano de Copa do Mundo, um torneio imenso no meio do ano, no que seriam as férias dos jogadores europeus, aí é duro. Aí o cara olha lá e ele fala, pô, vou ter que jogar aqui com o time da África do Sul, com o time da Coreia, com o time dos Estados Unidos, para que eu vou jogar se eu já estou jogando a Champions League, né? Então, eu acho que tem um pouco esse fator e tá tirando o descanso dos caras, né? Todo mundo muito bem remunerado, né? Especialmente os europeus, mas tem esse custo sim, e aí vai ser interessante, Diego, ver como os clubes brasileiros
vão manejar os seus elencos para chegar voando no Mundial, porque tem estadual, tem o Campeonato Brasileiro, né? Tudo começa mais cedo para poder acomodar o Mundial, mas vai ter que ver se o pessoal vai economizar forças nos outros campeonatos para poder chegar inteiro nesse grande momento aí. Será? Com a pressão dos torcedores? Lembrando que o campeonato vai ser disputado entre o dia 15 de junho e o dia 13 de julho, justamente nos Estados Unidos. O modelo é uma disputa bem parecida com a Copa do Mundo mesmo de seleções, né? 32 times divididos em grupos de 4. É isso? É isso, né? Depois de jogos dentro do grupo, né, os 2 primeiros de cada chave passam para a fase eliminatória e aí começa aquele famoso mata-mata, né, que segue até a fase final. Veja aí os grupos, o Palmeiras está no grupo A com Porto, Al-Ahly e Inter Miami, o Botafogo no grupo B com o PSG, Atlético de Madrid e Seattle, o Flamengo no grupo D com Esperance, Chelsea e o Leão, do México, né, e o Fluminense no grupo F com Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi, da África do Sul. Intervalinho na TV, a gente já volta para